Um bom dia na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e a partir de agora está no ar o programa Crescendo na Fé. Faculdade Bethesda, moldando vocacionados, apresenta Crescendo na Fé. O programa Crescendo na Fé é um oferecimento da Faculdade Teológica Bethesda, a principal opção de cursos de teologia à distância no Brasil. Você já conhece o nosso programa, você pode fazer agora a sua pergunta. Se você tem uma pergunta bíblica ou teológica, manda pra gente que a gente responde. O nosso e-mail é crescendonafé@faculdadebethesda.com.br, conforme está aparecendo aqui no seu vídeo. crescendonafé@faculdadebethesda.com.br e por falar nisso, visite o nosso site faculdadebethesda.com.br. Bom, comigo no programa dessa manhã, eu tenho aqui a satisfação de ter aqui meu amigo pastor Elias Soares de Moraes. Entre outros, ele é autor do livro Dicionário Etimológico de Nomes Bíblicos, também autor da série Perguntas Difíceis de Responder, volume 1, volume 2, volume 3. Pastor Elias Soares de Moraes, também pastor da Assembleia de Deus, Ministério no Ipiranga, em São Paulo. É uma honra, uma alegria tê-lo comigo mais um dia, mais uma manhã, pastor Elias. Seja bem-vindo. Muito obrigado, pastor César. Para mim também é uma satisfação enorme poder estar voltando a participar neste programa que diga-se de passagem, é um programa que tem tido uma grande audiência, inclusive tenho recebido até mesmo notícia do pessoal de Curitiba, de vários locais, que tem sintonizado nesta emissora e tem tido a oportunidade de estar conhecendo mais a Faculdade Teológica Bethesda. Para nós é um prazer enorme por isso. Comigo também no programa dessa manhã, para ajudar você nas suas dúvidas bíblicas e teológicas, eu tenho aqui hoje a satisfação de ter o pastor Carlos Vailate, ele que é doutorando em estudos judaicos e árabes pela Universidade de São Paulo, a USP, mestre em teologia com especialização em teologia bíblica, professor de diversas disciplinas de cursos bíblicos como o Betel Brasileiro, autor do livro Manual de Demonologia, pastor da Igreja Evangélica Jaboque. Pastor Carlos Vailate, é uma honra, um privilégio estar com o senhor mais uma vez. Seja bem-vindo ao programa Crescendo na Fé. Obrigado, pastor César. É uma honra para mim estar aqui novamente, juntamente com o pastor Elias. E quero também dar as boas-vindas a todos os telespectadores. Que Deus nos ajude neste programa. Vamos começar? Se você tem uma pergunta bíblica, manda pra gente que a gente responde. Nosso e-mail é crescendonafé@hotmail.com. Quero também dar o meu bom dia para nossa irmã Yaeli, que está aqui trabalhando nos nossos computadores, com as nossas redes sociais, enfim. Yaeli, seja bem-vindo a mais um programa Crescendo na Fé. Muito obrigada, pastor. Bom dia para todos vocês que estão assistindo o nosso programa. Vocês também podem participar, além do nosso e-mail crescendonafé@faculdadebethesda.com.br, pelo nosso Facebook, que é o www.facebook.com/programa Crescendo na Fé, ou também pelo nosso Twitter, que é o @Cresça na Fé. Se você quer aprender a palavra de Deus, fica ligadinho no nosso programa. Nosso programa são 2 horas diretas agora, somente sobre Bíblia e dúvidas da Bíblia Sagrada. Pastor Elias, vem aqui uma primeira pergunta que eu vou dirigir por irmão. Graça e paz. Uma vez que o pecado de Adão levou todos, automaticamente, sem exceção, à queda, por que o sacrifício de Cristo, de igual modo, não leva todos à salvação ou justificação? É a Lígia fazendo a pergunta de São Paulo. Se todos caíram em Adão, por que todos, a partir do sacrifício de Cristo, já não estão automaticamente religados a Deus? Bom, essa pergunta é bastante interessante porque remete-nos a uma área da teologia conhecida como hamartiologia, que é a doutrina do pecado. E partindo desta premissa, nós entendemos, de acordo com o texto bíblico, principalmente de Romanos, capítulo 5, versículo 12, que por um homem entrou o pecado no mundo e por meio do pecado a morte, e por isso todos pecaram. Ainda Romanos capítulo 3, versículos de número 23 e 6, 23, também corroboram essa assertiva, mostrando a universalidade do pecado. Aí às vezes nós costumamos fazer a seguinte pergunta, pastor César. Você peca porque você é pecador ou você é pecador porque peca? Boa parte das pessoas pensam que são pecadores porque pecam e não pecam porque são pecadores. Na verdade, pecamos porque somos pecadores. E por que me tornei pecador?
Bom, por um simples fato, de acordo mesmo com Romanos 5,12, a ideia que nós temos é que Adão era o representante da raça, era o cabeça federal da raça humana. Todos nós estávamos em Adão. Até porque descendemos de Adão. Descendemos de Adão. Então todos estávamos em Adão. Uma vez que todos estávamos em Adão, é o efeito cascata, o efeito dominó. Se ele nos amparava, quando ele cai, todos caem com ele. Então a queda de Adão implica diretamente na queda de toda a humanidade, pelo fato da humanidade estar em Adão. Agora, curiosamente, a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Parece-nos até que, entre aspas, o sacrifício de Cristo é menos efetivo do que o efeito do pecado cometido por Adão. Porque se o pecado de Adão nos remete todos à queda, por que o sacrifício, a morte salvífica de Cristo, a morte vicária de Cristo, não causa o mesmo efeito? Automaticamente, porque, por exemplo, para ser pecador eu não precisei ser consultado para ser pecador. Agora, para ser salvo, eu preciso tomar uma decisão. Então é curiosa essa questão. Agora, por que então isso não acontece? Simplesmente por isso, porque quando nós pecamos porque estávamos em Adão. Agora, quando Cristo morreu, ninguém estava em Cristo, muito pelo contrário, estávamos separados de Cristo, conforme o apóstolo Paulo diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 11. Porque nós estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos conceitos da promessa. Então estavam totalmente alheios, inimigos, porque o que nos separava de Cristo, de Deus... Ninguém estava em Cristo. Ninguém estava. Então logo, a obra de Cristo, nós estando separados dele, ela não é automaticamente efetiva pelo fato de não estarmos nele. Agora, o que nos faz tomar posse ou gozarmos dessa plenitude, desse ato gracioso de Deus, que é o sacrifício do Senhor Jesus? Precisamos estar nele. E para estar nele, basta ler Efésios capítulo 1, versículos 13 em diante, que nós ouvimos a palavra da verdade e tendo nele crido, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Então veja, para estar em Cristo é necessário tomar uma atitude. A partir do momento que você crê, porque se você confessar com a sua boca, se você crer com o seu coração e confessar que Jesus é o Senhor, você será salvo. Então, pelo fato de você não estar em Cristo, automaticamente você não é justificado. A justificação, ela acontece a partir do momento que você crê, conforme Romanos 5:1. Justificados, pois pela fé, temos paz com Deus. Então, isso só é possível pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus e é impossível também você ser beneficiado pelo sacrifício salvífico de Cristo. Glória a Deus por essa resposta. Você também tem uma pergunta, é só mandar pra gente pelo nosso e-mail, crescendonafé@faculdadebethesda.com.br, tá bom? crescendonafé@faculdadebethesda.com.br. E eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a possibilidade de estudar teologia. Você está vendo aqui o nosso material didático, o melhor material didático já impresso num curso de teologia no Brasil. Eu me lembro quando eu me converti há muitos anos atrás, o meu sonho era estudar teologia, mas eu morava no Mato Grosso do Sul. Um abraço pessoal do Mato Grosso do Sul que está assistindo a gente. Eu morava no Mato Grosso do Sul, era muito difícil o acesso a uma escola, só se fosse em regime de internato, mas eu tinha que trabalhar. Era muito complicado, quase não existia curso à distância mesmo, que você recebia o material em casa e tal. Muito depois, quando eu vim para São Paulo, é que eu vi curso à distância, mas daquelas apostilas grampeadas, com espiral e tal. A Faculdade Teológica Bethesda resolveu tudo isso. Hoje é possível estudar com esse material didático da FTB. Dá uma olhada no acabamento do material didático da FTB. É comum num curso de teologia você ter que comprar o material didático à parte. Na Faculdade Teológica Bethesda, não. Você estuda 18 meses e paga apenas 6. Essa é a nossa promoção aqui para o programa de TV. Estuda 18, mas não paga 18, só paga 6. Faz 3 semestres. 18 meses e paga só um semestre, 6 meses. Esses 6 meses não é uma pegadinha, não, 6 também de 590, não, 6 parcelas de R$ 79,00. Você liga agora no 4040-4247, de qualquer capital do Brasil, a ligação local, 4040-4247. Se você não está numa capital,
liga no DDD da sua capital, 4040-4247, e você vai falar com a Faculdade Teológica Bethesda. Esse material didático que eu estou mostrando para você, desse tamanho, com 20 disciplinas, 18 meses para você estudar, faz parte do seu curso. Não é uma pegadinha, você tem que pagar R$ 6,79, depois tem que comprar o curso, depois é tudo incluso. Eu vou citar para você alguns diferenciais. Plantão tira dúvidas, carteirinha do aluno, estágio supervisionado, professores altamente qualificados, videoaulas. Para cada matéria dessa, tem uma videoaula. Quer saber mais? Então ligue agora, 4040-4247, e na promoção de hoje, nós temos 2 super presentes. Este livro do pastor Elias Soares de Moraes, que eu quero mostrar para você, esse livro do pastor Elias Soares de Moraes, que é o livro Dicionário Etimológico de Nomes Bíblicos, um livro com mais de 400 páginas, um livro técnico, vai de graça para os 50 primeiros matriculados. E eu concluo essa promoção com o nosso dicionário, que é o Dicionário Bíblico da FTB. Então você tem o nosso curso, mais o dicionário, mais o outro dicionário, que é o dicionário de nomes. Tudo isso, esses 2 aqui vão de graça, não tem que pagar. Pelo curso você paga apenas 6, de R$ 79,00. Liga agora, 4040-4247, e faça já a sua inscrição. Pode ser com cheque ou com cartão de crédito. Fique ligado que com a gente você está crescendo na fé. É isso aí, liga lá e faça a sua matrícula. Tem aqui mais uma pergunta, essa vem do Renan, lá de Vitória, no Espírito Santo. Bom dia, pastores. Por que a Bíblia se refere a Deus mencionando partes do seu corpo? Como, por exemplo, a mão de Deus não está encolhida, o ouvido não está gravado, seus pés lá, conforme Atos 7:49. Se a Bíblia diz que Deus é Espírito em João 4:24, como a gente resolve essa questão? Pastor Carlos Vailate. Essa pergunta é interessante porque, inclusive, o livro Mormon descreve a Deus como se fosse um grande ser humano, né? Mas quando a Bíblia usa esses tipos de comentários, a Bíblia usa 2 linguagens que parecem palavrões em princípio, que é a palavra antropomorfismo e antropopatismo. O antropomorfismo quer dizer que Deus ele é descrito com forma de homem, e antropopatismo quer dizer que Deus ele é descrito com sentimentos humanos. Então, como Deus ele é um ser transcendente, né? um ser que está infinitamente além, acima da nossa capacidade mental, intelectual, de apreensão, de percepção dele. Então, por meio da Bíblia, ele fala conosco numa linguagem que nos seja inteligível. E esta linguagem, ela é usada por meio, toda essa questão envolve uma linguagem figurada, ou seja, Deus, os seus atributos, as suas características aparecem por meio desse linguajar figurado. Ou seja, os olhos do Senhor é uma referência, de acordo com os contextos, à sua onividência, ele vê todas as coisas. O braço do Senhor, a sua força, o seu todo o poder, o fato de os ouvidos não estarem agravados, envolve a sua onisciência, porque se ele está presente em todos os lugares, ele ouve todas as coisas. Então, tudo isso envolve um linguajar humano para que entendamos, nós seres finitos, quando este Deus infinito, transcendente, como ele se relaciona com seus filhos e com a obra da sua criação. Se você quer aprender mais, eu falei agora há pouco do nosso curso de teologia, e eu queria mostrar para vocês, porque muito se fala sobre o curso de teologia, alguns na TV, e muitos deles são cursos que, na verdade, você compra o diploma. Eu quero mostrar o diploma da FTB, mas explicar para você como é que funciona. Na Faculdade Teológica Bethesda, está aqui o nosso certificado. Na Faculdade Teológica Bethesda, o diploma de teologia, ele é conquistado. Você tem 20 disciplinas para eliminar. Em cada uma delas, você tem uma avaliação. Ela é corrigida em nota decimal de 0 a 10. Você tem que tirar no mínimo 7. Aí você pergunta assim, poxa, pastor, mas e se eu em 5 matérias eu ficar? Por exemplo, ao invés de tirar 7, eu tirei 4,5, a outra eu tirei 6, a outra eu tirei 5. Como é que faz? Quanto vai custar isso? Não custa nada. Isso não é para tirar dinheiro de ninguém. É para que você aprenda a palavra de Deus de verdade. Tanto é que se você não conseguir atingir sua nota mínima exigida na matéria, falou agora de antropologia, antropopatismo, tem lá a matéria antropologia, por exemplo. Aí você vai ter, eu tirei 5 em antropologia. Ok, você vai refazer essa avaliação, isso não tem custo nenhum, não tem que pagar. No meio do curso, se você tem dúvidas, por exemplo, você pode ligar no plantão e tirar dúvidas.
né? O Plantão Tira Dúvidas funciona de segunda a sexta-feira, em horário comercial, e é de graça, não tem que pagar. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre a FTB, mas ligue agora para saber mais e fazer a sua matrícula. 4040 4247. 4040 4247. Esse telefone funciona em todas as capitais do Brasil. Se você não está numa capital ou numa grande cidade, por exemplo, Campinas, também funciona 4040 4247. Você pode ligar no DDD mais próximo da capital, mais próximo onde você está, 011, 021, enfim. 4040 4247. E lembrando que os 50 primeiros, além de ter o melhor curso, vão receber de presente esse material. O dicionário bíblico, quem quer estudar teologia precisa de um bom dicionário. Esse é o nosso dicionário. E você tem também o dicionário etimológico de nomes bíblicos, além, é claro, de você ter o melhor curso de teologia do Brasil. Pense em tudo isso aqui, você estudará 18 meses, pagando apenas 6 mensalidades e 6 parcelas de R$ 79,00. Você está diante de uma oportunidade. Você vai aproveitar? Está na hora de aprender a palavra de Deus de verdade. 4040 4247, vem para a FTB, você também. O melhor curso de teologia do mercado está agora na palma da sua mão. Faculdade Teológica Bethesda apresenta o curso básico em apenas um volume. É isso mesmo, 20 disciplinas em um único volume de capa dura, com mais de 750 páginas. É o curso de teologia mais completo em apenas um volume. E mais, plantão tira dúvidas, estágio supervisionado na igreja, intensivão teológico. São mais de 20 para te auxiliar nos estudos. Entrega na sua casa e não para por aqui. A matrícula é de graça e a entrega do curso é aí na sua casa. O pagamento é mais que facilitado. Você estuda 18 meses e paga apenas 6. Agora ficou muito mais fácil estudar teologia. Ligue agora e faça sua matrícula. Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados. Estamos de volta com o programa Crescendo na Fé. E aí, tá gostando? Tá aprendendo a palavra de Deus? Se você quer mandar o seu e-mail pra gente, é crescendonafé@faculdadebethesda.com.br, crescendonafé@faculdadebethesda.com.br. E a Eli, como é que tá aí? O pessoal tem mandado perguntas também pelos e-mails, pelo Facebook, pelo Twitter, como é que tá funcionando? Pastor, o pessoal tem participado bastante com a gente, como sempre. O pessoal participa com a gente também pelo Facebook, pelo Twitter, pelos e-mails. Então aqui pelo Facebook, a gente tem uma pergunta chegando aqui da Edna, de Curitiba. Ela diz assim: bom dia, irmãos. Quero parabenizar a todos que estão à frente deste programa, ajudando as pessoas com suas dúvidas. Isso faz parte da evangelização que tanto mundo precisa. Muito obrigada aí para a Edna. Amém. Que bom que as pessoas estão pensando assim do nosso programa. E ela pergunta: o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? E por que esse pecado não tem perdão? Tá aí, pergunta da Edna, pastor Elias Soares de Moraes. Bom, existem algumas linhas de pensamento em torno do que realmente seja blasfêmia contra o Espírito Santo. Alguns acreditam que a blasfêmia contra o Espírito Santo seria a incredulidade. Então, a pessoa que tem um coração endurecido, permanente, então ela não pode ser perdoada, e realmente não pode ser perdoada. Mas se levarmos em conta o contexto em que Jesus disse isso, nós vamos ver que não tem nada a ver com incredulidade, porque Jesus estava tratando com pessoas que eram bem crentes, mas que estavam com um problema muito sério, sofrendo uma ameaça. Isso é uma ameaça deles mesmos, né? Acreditando que a popularidade de Jesus, o fato dele realizar muitos milagres, poderia fazer com que eles perdessem os privilégios junto ao Império Romano. E por conta disso, Jesus havia acabado de curar um cego e mudo, se eu não me engano. No capítulo 12 de Mateus, ele havia curado um cego e mudo. E estas pessoas, que eram os fariseus, eles estavam, para tentar desviar as pessoas, o foco das pessoas, de Cristo. Eles começaram a dizer o seguinte: este realiza milagres, mas não é por Deus, é por Belzebu, príncipe dos demônios. Então Jesus diz: todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada nem nesse século, nem no vindouro. Então blasfemar o que é? Você proferir palavras injuriosas, ofensa contra a santidade da divindade do ponto de vista teológico. Em outras palavras, o que é blasfemar? É você deliberadamente, maldosamente, conscientemente, você atribuir uma obra que você tem certeza
que foi realizada por Deus através do Espírito Santo, ali no ministério de Jesus, você atribuir a Satanás. Mas isso a pessoa tem que, primeiro, fazer maliciosamente, maldosamente e ter consciência do que está fazendo, saber que realmente ele está praticando isso. Então você atribuir a Satanás uma obra que você tem convicção e maldosamente você atribui essa obra que foi realizada pelo Espírito Santo, você atribui a Satanás, então você está blasfemando contra o Espírito Santo. Algumas pessoas têm dúvida se blasfemaram, Elias. Como fazer? Então, o simples fato dessas pessoas estarem em dúvida se blasfemaram ou não, nós poderíamos dizer que é um indício de que elas não blasfemaram. Porque a pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, ela faz isso maldosamente, maliciosamente, deliberadamente, conscientemente. Então o fato da pessoa estar preocupada, isso significa que o próprio Espírito Santo a está incomodando. Porque a pessoa que tomou essa atitude, o endurecimento dela foi tal que o Espírito Santo não tem como agir. Porque o Espírito Santo, na atual dispensação, também conhecida como dispensação da graça, dispensação da igreja ou dispensação do Espírito Santo, e aí vale ressaltar que nós estamos tratando de duas disciplinas na área da teologia. Uma é a soteriologia, porque implica na salvação, e a outra é a pneumatologia, porque é o estudo sobre o Espírito Santo. Então o simples fato dela estar preocupada se blasfemou ou não, já é um indício claro de que ela não blasfemou. Agora, por que não pode ser perdoado? Não pode ser perdoado porque o Espírito Santo, na presente dispensação, ele é o agente da salvação. É por meio dele, porque o Senhor Jesus disse que quando ele viesse, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Uma vez que a pessoa blasfemou contra o Espírito Santo, torna-se impossível o próprio Espírito Santo agir na vida dessa pessoa para trazê-la à salvação. Tem aqui mais uma pergunta, essa vem de São Paulo, é o irmão Jorge. Bom dia. Ultimamente muitas pessoas têm comentado sobre a Bíblia NVI, tanto alguns elogiando, outros criticando. Afinal, o que difere a versão da Bíblia NVI, a nova versão internacional, por exemplo, da versão corrigida de João Ferreira de Almeida? Qual delas é melhor para se ler? Antes de responder essa pergunta, eu quero chamar o momento do aluno. Você que está ouvindo aí sobre a FTB, fica ligadinho no que os alunos da Faculdade Teológica Bethesda têm a dizer sobre a nossa instituição. A gente volta já, pergunta importante, a resposta vem já já. Estamos apresentando Crescendo na Fé. E ter entrado na FTB para mim foi um grande marco, porque mudou grandemente a minha vida. Após conhecer a Faculdade Teológica Bethesda, eu tive uma alavancada no meu ministério. Eu pude aprender bastante, eu pude conhecer muito mais sobre aquilo que eu pregava. Eu pude perceber que a faculdade não é apenas uma faculdade, uma instituição teológica, mas sim é uma instituição voltada para a área espiritual da pessoa. É uma faculdade interdenominacional, onde ajuda as pessoas, tanto teológica como biblicamente. O meu ministério, sirvo a Deus como diácono. O tempo que eu estudei na Faculdade Teológica Bethesda, durante 6 meses eu já estava dando aula na escola bíblica dominical. Eu tive matérias suplementares que me ajudaram muito em esclarecer sobre família, oração, vida espiritual, louvor e adoração. E eu creio que quando você está estudando numa faculdade teológica, alguns diferenciais fazem parte do currículo e te ajudam muito no desenvolvimento e no crescimento. Então o intensivão é uma coisa assim fantástica, porque qual é a faculdade que oferece para você, por exemplo, um intensivão que você não paga nada? Para quem é aluno, por exemplo, eu que tenho carteirinha de estudante, não paguei nada. Outros que pagaram, que não são alunos, pagaram R$10. Onde você vai pagar R$10 no intensivão de um nível tão grande como eu participei? Eu não vejo isso em lugar algum. No conforto da minha casa, eu estudava, tinha alguma dificuldade teológica ou bíblica, eu mandava um e-mail ou ligava para o professor. Então ali ele podia me ajudar, ele mandava as respostas que clareava mesmo a mente, coisas que você, olhava assim e falava, nunca tinha pensado por esse lado. Então um dos grandes diferenciais para mim, no meu ponto de vista, é o plantão Tira Dúvida, ajuda e muito. As videoaulas também foram muito importantes durante o meu estudo, porque através delas eu pude tirar muitas dúvidas daquilo que eu estava estudando no livro. Eu li o manual, eu li o livro e assisti a videoaula. E as minhas dúvidas eram sanadas durante as videoaulas. Viu como é legal ser aluno da FTB?
São mais de 20 mil alunos no Brasil, mais de 21 mil alunos no Brasil e no mundo. Esse é mais um relato. Você também pode fazer o seu. É só você se matricular. 4040-4247. Lembrando que você está ganhando os 2 dicionários. Dicionário tipológico de nomes bíblicos e o dicionário bíblico da FTB. 4040-4247. Seja aluno da FTB você também. Vamos lá. Tem aqui aquela pergunta sobre NVI e João Ferreira de Almeida. Qual das duas é melhor? Pastor Carlos. Ok. Essa pergunta também ela é muito interessante, pastor César, pelo seguinte: hoje nós temos uma proliferação de bíblias, de traduções no nosso mercado evangélico de uma forma geral, até no mercado católico, nos mercados que envolvem estudos sobre a palavra de Deus. E é interessante que a NVI, a nova versão internacional, tem esta sigla, né? Quando ela surge em 2000, no ano 2000, quando as traduções de uma forma geral terminam ali nesse contexto já da virada, do milênio ali, nós temos uma questão muito curiosa. A NVI ela trabalha com um método tradutivo chamado de equivalência dinâmica ou equivalência funcional. A NVI ela não se preocupa com a questão de pegar o texto ipsis literis. Palavra por palavra. Palavra por palavra, a sequência gramatical, a sequência lógica, não. Ela se preocupa com o pensamento, com o conceito por trás do texto bíblico. Traduzir a ideia. Exatamente. Já a tradução do João Ferreira de Almeida é interessante que ela é baseada no chamado Textus Receptus, criado ali, feito primeiramente por Erasmo de Roterdã, e isso no século XVI, foi a base da tradução da King James, a base da versão João Ferreira de Almeida na versão corrigida, e justamente ela procura seguir uma visão um pouco mais literal. E é curioso a gente ver que tem um exemplo, por exemplo, ali em Gênesis, no capítulo 30, verso 25, nós vemos um contexto em que Jacó, ele chega e ele fala para algumas pessoas: olha, vocês fizeram com que eu cheirasse mal diante dos moradores da terra. Esse cheirar mal é um idiomatismo, é um semitismo que a NVI vai trazer como vocês me tornaram uma pessoa odiada diante dos moradores da terra. Então, enquanto a NVI ela é mais conceitual e, portanto, formal ou funcional, a versão corrigida de Almeida ela acaba sendo mais literal, preocupando-se exatamente com o contexto literalmente. Não existe melhor uma versão que a outra. Todas as traduções são importantes para aquele que, de repente, o aluno estudioso que não tem acesso ao conhecimento das línguas bíblicas, é bom ele sempre equilibrar. Tem as duas, né? Exatamente, 2 ou mais versões para ter uma ponderação mais adequada, equilibrada e correta da palavra de Deus. Você também ama a palavra de Deus? Você também quer aprender a Bíblia Sagrada? A Faculdade Teológica Bethesda, que produz esse programa, tem a melhor solução para você. Eu vou falar agora para você sobre o nosso plantão teológico. Você sabia que todos os nossos milhares de alunos têm acesso ao nosso plantão Tira Dúvidas? O plantão Tira Dúvidas funciona de segunda a sexta-feira, em horário comercial. Você está lá, eu estou aqui com o material em mãos, por exemplo, aqui no estúdio, então eu posso pegar, por exemplo, eu estou aqui na página 607, o tema aqui é Seitas e Heresias. E aí você tem dúvidas sobre algum texto, algum parágrafo, você pega o telefone, liga local, e você fala com um dos nossos professores, vários deles que participam, inclusive, aqui do programa Crescendo na Fé na TV. Então, quanto custa isso? Não vai te custar nada. Pastor, mas eu tenho acesso a quantas consultas? Quantas você achar que precisa para resolver o problema e aprender a Bíblia de verdade. Então, o Plantão Tira Dúvidas é um dos diferenciais, assim, muito importantes da Faculdade Teológica Bethesda. Falo outro. Eu quero falar agora da carteirinha de aluno. Estou segurando aqui a carteirinha de aluno e eu quero mostrar para você essa carteirinha, porque com a credencial de aluno, você sabia que a carteirinha de aluno da Faculdade Teológica Bethesda te dá desconto até no cinema, por exemplo? Você vai no cinema, custa R$20, você chega lá com a carteirinha de aluno e você paga apenas R$10. Então, vale muito a pena ser aluno da FTB em vários aspectos. A FTB resolveu muitas questões, facilitou muito para que você hoje se tornasse um aluno. Quer fazer parte da melhor faculdade de teologia à distância do Brasil? É só ligar agora, 4040-4247. Carteirinha de aluno que dá desconto até no cinema. O melhor material didático já impresso no curso de teologia no Brasil. E ainda, os 50 primeiros estão ganhando o dicionário bíblico da FTB e estão também ganhando o dicionário etimológico de nomes bíblicos de autoria do pastor Elias Soares, que está aqui comigo hoje. Então, é só pegar o telefone e fazer uma ligação.
4040-4247. Você estudará 18 meses, são 20 disciplinas, você aprende elas em 18 meses, você paga apenas 6 mensalidades. Estuda 18, paga 6 de R$ 79,00. Não 6 de 400, de 500, de 300, R$ 79,00. Cabe dentro do seu orçamento. Quanto você já investiu no teu ministério? Está na hora de investir, não tá? 4040-4247. Vem para a melhor faculdade de ensino à distância do Brasil, melhor material didático, melhor suporte acadêmico, plantão tira dúvidas, estágio supervisionado, carteirinha de aluno dá desconto até no cinema. Você está esperando o quê? 4040-4247, vem para a FTB. Você também. A gente vai para um break, a gente volta já. Mande a sua dúvida, a sua pergunta para Crescendo na Fé, @faculdadebethesda.com.br, que a gente responde. A gente volta já. O melhor curso de teologia do mercado está agora na palma da sua mão. Faculdade Teológica Bethesda apresenta o curso básico em apenas um volume. É isso mesmo, 20 disciplinas em um único volume de capa dura, com mais de 750 páginas. É o curso de teologia mais completo em apenas um volume. E mais, plantão tira dúvidas, estágio supervisionado na igreja, intensivão teológico. São mais de 20 para te auxiliar nos estudos. Entrega na sua casa e não para por aqui. A matrícula é de graça e a entrega do curso é aí na sua casa. O pagamento é mais que facilitado. Você estuda 18 meses e paga apenas 6. Agora ficou muito mais fácil estudar teologia. Ligue agora e faça a sua matrícula. Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados. Estamos de volta com mais um bloco do programa Crescendo na Fé. Se você tem a sua pergunta ou dúvida, manda pra gente que a gente responde. Crescendo na Fé, @faculdadebethesda.com.br, ou você também pode utilizar as nossas redes sociais, o Facebook e também o Twitter. Tem aqui uma pergunta da Bianca de São Paulo. Graças e paz a todos. Jesus é o arcanjo Miguel? Na verdade, qual é o nome desse arcanjo? Miguel ou Micael? Pastor Elias Soares de Moraes. Muito bem, bastante pertinente a sua pergunta, porque existem pelo menos 2 grupos que nós, ora, denominamos de heterodoxos, que são as Testemunhas de Jeová e o Adventismo do Sétimo Dia, que proclamam que Jesus é o arcanjo Miguel, ou que Miguel é um dos muitos nomes do Senhor Jesus Cristo. E como é que eles chegaram a essa conclusão? Quais são as premissas básicas que eles apresentam para chegar a essa conclusão? Bom, em primeiro lugar, eles apresentam um argumento a partir do significado do nome, Miguel. E já aproveitando a oportunidade para responder se é Miguel ou é Micael. É importante que no nosso texto em português, o nome que aparece no texto, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, é Miguel. Mas, na verdade, no texto hebraico, nós temos Michael. Essa expressão, que me corrija aqui o professor de grego hebraico, o professor Carlos Vailate, Michael, tanto no hebraico quanto no grego, confere? Sim, essa mesma expressão? Perfeito. Então, Michael, tanto no hebraico quanto no grego. E qual seria a transliteração para essa nomenclatura Michael? É Micael. Nós vamos encontrar isso tanto na Vulgata Latina de Jerônimo, vamos encontrar também na Bíblia Hebraica, publicada inclusive pela editora Sefer, e em todas essas outras traduções, como a Bíblia Judaica completa, por exemplo, ela vai trazer a nomenclatura Micael. Agora, é curioso que essa nomenclatura ela não é atribuída apenas ao arcanjo. Existem na Bíblia 11 personagens com o nome de Michael ou Micael. Nós temos no texto do Antigo Testamento 10 personagens, 11 personagens, sendo que um é o arcanjo, que também aparece no texto do Novo Testamento, aparece em Judas, aparece também em Apocalipse. Agora, Miguel não seria o correto para essa transliteração, porque se é o correto, logo os outros 10 personagens, além do arcanjo, também deveriam receber o nome de Miguel. Mas, curiosamente, pastor César e todos os telespectadores, os outros personagens recebem o nome de Micael e não de Miguel. Portanto, qual é o nome, do ponto de vista do texto grego e hebraico, atribuído ao arcanjo? Micael e não Miguel. Agora, a razão, o porquê que eles deram ao arcanjo esse nome
De Miguel, eu sinceramente não sei. Deve ter alguma razão, mas eu não sei, só que isso, eu quero deixar bem claro, não é nenhum artifício nem da Testemunha de Jeová e nem do Adventismo. Isso é mais antigo, né? Exatamente. Isso é muito mais antigo. Agora, que ela eles. pergunta assim, pastor, Se Jesus é esse arcanjo. Pois é, então, levando em consideração o significado do nome Micael, o que significa? É um desafio. Quem é semelhante a Deus ou quem é como Deus? Agora, se nós dissermos que o arcanjo, vamos usar a nomenclatura que está na Bíblia, Miguel, é Jesus por conta do significado do nome, se o significado do nome faz desse arcanjo ser uma divindade, logo nós temos que entender que não existe apenas a Trindade. Existem pelo menos 14 ou 13, 14 pessoas na Trindade. Porque além do arcanjo, existem outros 10 personagens com esse mesmo significado. E o que dizer de Mical? E o que dizer de Micaías? E o que dizer de Misael? Miqueias, Não, e o que dizer de Eliú? Ele é Deus. Então, todos esses personagens também são divinos. Então, esse argumento ele é falacioso, não se sustenta à luz do texto bíblico. Um outro argumento que eles usam é o seguinte, que Miguel é o único arcanjo apresentado na Bíblia, o que é também uma inverdade. Nós não temos isso, que ele é o único arcanjo. Muito pelo contrário, no texto de Daniel, capítulo 10, versículo de número 13, parece-me que a expressão que aparece é Michael Ahad Hassarim Harishonim. É isso mesmo? Michael Ahad Hassarim Harishonim. Ou seja, Miguel, ou Michael, um dos primeiros príncipes. Exatamente. Logo, se ele é um dos, o que nos leva a entender que não existe apenas Qual um. é esse texto, pastor? Daniel 10, versículo 13. Então ele é um dos primeiros príncipes. Aí eles argumentam o seguinte, não, mas nós estamos falando de arcanjo, ali não aparece arcanjo. Mas é claro, o texto ele é hebraico, vai aparecer Sar, que é príncipe, que se você analisar no texto da Septuaginta, parece que vai aparecer Arhom, que vem de Arre, que também é príncipe da mesma sorte. Então, que daí a palavra arcanjo. Arcanjo. Então isso aí não muda nada, porque nós estamos falando aí de palavras que são oriundas de dois textos, um hebraico e outro grego. Outro argumento que eles usam é que Miguel ele é príncipe. Ora, tem um príncipe desse século, tem tanto príncipe, isso é outro argumento falacioso. E para nós, então, encurtarmos aqui a argumentação, eles dizem que Miguel é o anjo do Senhor, o Malach Yavé. Será que é isso mesmo? Eu gostaria até que o pastor Carlos vai lá, participasse aqui dessa argumentação. Será que o anjo do Senhor é Miguel? E é o mesmo Jesus? Como é que é? Pois é, pastor Elias, esse texto aí é interessante, mas falar que o anjo do Senhor, o Malach Adonai, né, ele seria aí Miguel é uma coisa que não aparece na Bíblia. Tem um único texto, quer dizer, tem um estudioso, Augustus Strong, ele vai dizer que a única passagem em que ali seria, por exemplo, uma pessoa que não se refere ao Cristo pré-encarnado, seria o texto de Ageu no capítulo 2. E que todas as demais passagens onde o nome Malach Adonai aparece, seria uma referência ao Cristo pré-encarnado. Mas também nesse contexto, uma suposição, é extremamente discutido e nós não temos como afirmar. E ainda mais Miguel. Afirmar que é Miguel é pior ainda. De jeito nenhum. Confundir a criatura, anjo, com o Criador é absoluto. Aí um outro argumento também, pastor César, é que eles dizem que é o seguinte, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16, diz que a volta do Senhor Jesus Cristo, ou a vinda do Senhor Jesus Cristo, será com a voz de arcanjo. Logo, voz de arcanjo faz de Jesus ser o arcanjo Miguel. Ora, mas ele voltará com voz de arcanjo, com o som da trombeta de Deus e com alarido. Se voz de arcanjo faz de Jesus um arcanjo, ou do arcanjo ser Jesus, logo Jesus também é uma trombeta. Jesus também é um alarido. Será que é isso que eles estão querendo que nós entendamos? Então veja o absurdo, falacioso, a argumentação que não faz o menor sentido. Jesus não é o arcanjo Miguel. Não é. Ele é criador. Ele é criador, Miguel é criatura, é um anjo que presta culto ao Senhor Jesus Cristo, que é Deus. Glória a Deus. Bom, se você quer... Está vendo a necessidade de aprender a Bíblia? Está vendo como é importante você aprender a palavra de Deus? A Faculdade Teológica Bethesda pensou muito para atender você. Curso à distância. Você recebe material didático, chega na sua casa, pelo correio, em qualquer lugar do Brasil. Esse material não é um parecido com ele. É esse material, não é um
que a gente está mostrando aqui na televisão, não. É esse material que chega na sua casa e você, os 50 primeiros matriculados essa manhã, vão receber de presente o nosso dicionário, o dicionário bíblico da FTB e ainda o livro do pastor Elias Soares de Moraes, o dicionário etimológico de nomes bíblicos. Esses 2 presentes vão de presente para você, vão de graça, não tem que pagar. Além desses 2 materiais, você ainda tem 20 videoaulas, eu disse 20. Nós temos 20 matérias, uma videoaula para cada disciplina. Tudo isso é de graça. Pelo curso, você estudará 18 meses e pagará apenas 6, de R$ 79,00. Ligue agora e faça a sua inscrição. É muito rápido. 4040-4247. Você paga apenas 6 mensalidades de R$ 79,00. Você pode ser com cheque. Como é que funciona? Você liga, faz a matrícula 5 minutos, dá seus dados, a gente vai te dar um endereço, você manda o SEDEX de cheque, no SEDEX para nós, chega aqui na segunda-feira a gente manda o material para você. Resolveu. Cartão é mais fácil ainda, você liga, passa o número do cartão e a gente despacha o material para você ainda hoje. 4040-4247, Faculdade Teológica Bethesda.com.br. Visite o site agora. Quer aproveitar a promoção de hoje? Quer ganhar esses 2 dicionários de presente, além de receber também as 20 videoaulas? Tem que ligar agora. 4040-4247. A gente vai para o intervalo. Intervalo não, vou chamar agora a entrevista. Está chegando aí a entrevista de hoje com o pastor Dr. Ricardo Bitum. E na sequência a gente volta com o programa Crescendo na Fé. Curte um pouquinho da entrevista, a gente volta já. Estamos apresentando Crescendo na Fé. Bom dia para todos vocês que estão assistindo o programa Crescendo na Fé. A gente está aqui para conversar hoje com o pastor Ricardo Bitum, que é coordenador do curso de teologia do Mackenzie, onde a gente está para fazer essa entrevista. E além disso, ele também é pastor da igreja Manaim, que fica em São Paulo. Pastor, muito bom dia. Eu queria começar a nossa conversa perguntando para o senhor sobre o que o senhor acha da expansão do neopentecostalismo na igreja do Brasil hoje. A expansão do neopentecostalismo é um fenômeno que está sendo estudado não só no Brasil, por sociólogos do mundo inteiro, antropólogos, cientistas da religião, têm estudado esse fenômeno que está acontecendo principalmente aqui no Brasil. Algumas igrejas têm exportado, eu vou dizer nesse linguajar, um linguajar mais científico, tem exportado religião para o Brasil inteiro. Tem igrejas que têm igreja ao redor do mundo. E esse fenômeno tem tomado vulto e chamado muita atenção da mídia, não só brasileira, mas da mídia mundial. E cada vez mais você tem pesquisadores estudando esse fenômeno do crescimento neopentecostal no Brasil. Certo. E, pastor, o senhor escreveu um livro recentemente sobre esse trânsito, o trânsito religioso que tem acontecido entre as diferentes comunidades cristãs. Como o senhor vê esse vai e vem de igreja? Foi uma pesquisa que eu fiz principalmente com algumas igrejas neopentecostais. E eu percebi como havia um intenso fluxo de pessoas migrando de igreja para igreja. Elas migravam, não é? Uma população flutuante, que ora elas estavam numa igreja, ora elas estavam em outra, tal. E isso é um termo cunhado pelas ciências sociais, que eles chamam de trânsito religioso, ou nomadismo religioso. E os dados são alarmantes, no sentido de os dados nos chamam a atenção para essa intensificação do trânsito religioso. Então, impressiona como que você tem esses grupos migratórios, não só de religião para religião, por exemplo, saindo da religião católica, indo para o protestantismo, ou para o neopentecostalismo, mas dentro do próprio neopentecostalismo. Você tem grupos migrando, de igreja para igreja. E aí eu tento responder o porquê desse fluxo migratório, o porquê desse trânsito religioso, por que a intensificação desse nomadismo.
E eu procuro no livro responder exatamente a essa pergunta. Mas o senhor acha que essa migração entre as igrejas tem a ver com a importância dada para a teologia pelas igrejas brasileiras? Eu creio que sim. Eu creio que uma das respostas é que esses crentes, esses fiéis das igrejas neopentecostais, não há uma valorização por parte da própria igreja com o ensino teológico, como, por exemplo, do pentecostalismo clássico, ou mesmo do protestantismo histórico. Os neopentecostais não valorizam a teologia. A partir do momento que não há uma valorização do ensino teológico, você tem fiéis sem raízes, fiéis sem matizes teológicas, fiéis sem um estudo comprometido e sério com a palavra de Deus e, por conseguinte, com a teologia. Sendo assim, é como uma grama, você consegue arrancar muito mais fácil uma gramínea, que tem raízes curtas, do que, por exemplo, um abacateiro, do que, por exemplo, uma mangueira. Você arrancar uma mangueira, ela tem raízes profundas. Um abacateiro tem raízes profundas. Agora, a grama, além dela ser curta, você arranca só um pouquinho de profundidade, com uma colher você arranca a grama, porque as raízes dela são raízes curtas, frágeis. Então, quando você não tem raízes teológicas profundas, quando você não está alicerçado na palavra de Deus, mas está alicerçado em rituais, em campanhas, em chamativos e atraentes, é muito mais fácil você tirar o fiel de uma igreja e atraí-lo para outra do que crentes que tenham, fiéis que tenham um arcabouço teológico mais profundo. Estamos apresentando Crescendo na Fé. Gostou da nossa entrevista? Fica ligado que ainda hoje, nesse programa, você vai ter a segunda parte, a finalização dessa entrevista. Ficou muito show, ficou muito legal. Aliás, eu quero agradecer o pessoal da Universidade Mackenzie que nos recebeu lá para a entrevista. Bom, para você que ainda não fez a sua inscrição, são só 50 vagas. Pronto. Pastor, quer dizer que eu não posso ter mais do que 50 vagas hoje? Pode ter 1.000 alunos. Mas os 50 primeiros é que estão ganhando o dicionário etimológico de nomes e o dicionário bíblico da faculdade. Esses presentes são para os 50 primeiros matriculados. Então, faça já a sua inscrição. 4040-4247, você já sabe que a FTB tem o melhor material didático, o melhor preço, a maior facilidade. Que moleza! Estudar 18 e pagar 6 e R$ 79,00. Onde já viu aí um preço de faculdade por R$ 79,00. Parece brincadeira, mas não é. O curso sério é o melhor curso de teologia do Brasil. Quando o assunto é teologia à distância, vem para a FTB. Ok? A gente vai para um break, a gente volta já. Fica com a gente você está crescendo na fé. O melhor curso de teologia do mercado está agora na palma da sua mão. Faculdade Teológica Bethesda apresenta o curso básico em apenas um volume. É isso mesmo, 20 disciplinas em um único volume de capa dura, com mais de 750 páginas. É o curso de teologia mais completo em apenas um volume. E mais, plantão tira dúvidas, estágio supervisionado na igreja, intensivão teológico. São mais de 20 para te auxiliar nos estudos. Entrega na sua casa. E não para por aqui. A matrícula é de graça e a entrega do curso é aí na sua casa. O pagamento é mais que facilitado. Você estuda 18 meses e paga apenas 6. Agora ficou muito mais fácil estudar teologia. Ligue agora e faça a sua matrícula. Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados. Estamos de volta com o programa Crescendo na Fé. Se você quer fazer a sua pergunta, mandar para cá a sua dúvida, é crescendonafé@faculdadebethesda.com.br. crescendonafé@faculdadebethesda.com.br. E eu quero chamar aí a Eli para ver se temos aqui mais perguntas vindo da internet. Temos mais perguntas e você que quer participar com a gente, mande um e-mail para crescendonafé@faculdadebethesda.com.br ou participe com a gente pelas redes sociais. Lá você também vai encontrar as fotos dos bastidores do programa, você vai encontrar também links com
o programa passando ao vivo pela internet, para você compartilhar com seus amigos. Então, participe com a gente pelas redes sociais. O Facebook é o www.facebook.com/programa Crescendo na Fé e o Twitter é o @Cresça na Fé. A pergunta que a gente tem aqui agora vem da Cristina, da cidade de Campinas. Ela diz: bom dia, pastores, estou gostando muito de assistir o programa e tenho uma pergunta. Como posso compreender o Salmo 23, versículo 1, que diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, com as dificuldades que eu tenho enfrentado na minha vida? Como a gente pode responder isso para ela, pastor? Pastor Carlos, essa vai para o senhor. Pergunta existencial, irmã. Como conciliar o Senhor, meu pastor, nada me faltará, com a dificuldade que eu estou passando? Meu Deus do céu. Essa questão, pastor César, eu acho que primeiramente envolve uma questão também tradutiva, envolve a tradução. Esse texto hebraico do Salmo 23, verso 1, ele diz: Adonai roi lo echsar, ou seja, o Senhor, meu pastor, não faltará. Então, uma referência, uma tradução mais correta para o Salmo 23, verso 1, é que o próprio Senhor, o Deus pastor, ele não falta na vida do crente que é a ovelha. E isso é corroborado pelo verso 4 no Salmo 23, onde o salmista diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Ou seja, a presença do pastor, ela faz com que a ovelha se sinta bem. Infelizmente, tem muitas pessoas que têm entendido ou pregado ou estudado esse texto de uma forma materialista, né? Já que o Senhor é meu pastor, então não vai me faltar nada, o melhor carro, o melhor apartamento, a melhor casa. Só que aí o texto não fala sobre uma interpretação materialista e muito menos sobre teologia da prosperidade. O texto fala sobre o fato de que Deus, o Deus pastor, ele está sempre presente na nossa vida. Fala então mais de relacionamento do que de suprimento. Exatamente. E isso é inclusive atestado também no Novo Testamento, porque em Mateus 28, Jesus, que é também ali visto como pastor, não ali em Mateus, mas no Evangelho de João, mas Jesus nos diz em Mateus 28, no finalzinho do capítulo: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Deus está dizendo neste salmo, como em várias outras partes das Escrituras, que Ele sempre está presente na vida do seu povo. E é isso que nos dá esperança, nos dá alento para podermos viver a nossa vida cristã. Glória a Deus por isso. Se você tem sua pergunta, manda pra gente, crescendo na fé, @faculdadebethesda.com.br, e eu quero mostrar para você um pouquinho do intensivão da FTB. Você vai curtir, aliás, aproveitar agora, vai passar agora embaixo aqui no seu vídeo o nosso próximo intensivão, o endereço do próximo intensivão. Nós temos o próximo intensivão programado para o dia 23 de março, falta um pouco mais, menos de um mês já, 23 de março agora de 2013, o Dr. Ricardo Bitum, que foi entrevistado aí agora, vai estar falando nesse intensivão. Eu também estarei ministrando nesse intensivão. Vai ser na cidade de Campinas. Então, alô, os alunos de Campinas. Aluno da FTB não paga nada para entrar no intensivão. Quem não é aluno, contribui com uma entrada simbólica de R$10. Mas faz a sua matrícula e já entra no intensivão no próximo, sem pagar nenhum centavo. Vamos curtir um pouquinho do intensivão e a gente volta já. Fica com a gente. Estamos apresentando Crescendo na Fé. Deus empresta para eles. Deus empresta a sua bondade para manter a humanidade, para que a humanidade tenha tempo de se converter. Então, o segundo ato da salvação de Deus é fazer a humanidade experimentar o bem, para não ser totalmente devorado pela sua maldade. Percebe? Então, o que significa ser salvo?
E nós estamos começando a entrar nessa festa. Primeira coisa, a gente tem de entender o seguinte: a gente existe para poder ser salvo. E a gente experimenta o bem para poder ser salvo. Para Deus não ter de destruir a gente e ter tempo para a gente ouvir o Evangelho. Por isso, como disse o pastor na sua pregação, prega a palavra, porque essas pessoas só existem para ouvir a palavra. A aliança é uma, vamos adiante, né? É uma promessa, olha lá, ou acordo entre duas partes, envolvendo obrigações e benefícios. Na verdade, a aliança no Antigo Testamento era um contrato. Havia um modelo de contrato, inclusive contratos que aparecem em Israel eram conhecidos na realidade do Antigo Oriente Próximo. Então a aliança que Deus faz com Israel, e faz no contexto bíblico, era tecnicamente uma espécie de contrato entre as duas partes. E é importante entender isso, porque essas alianças é que vão fazer com que a gente entenda o processo do Antigo Testamento e especialmente a relação de Deus com Israel quando os profetas trazem a sua mensagem. Estamos apresentando Crescendo na Fé.